Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, encontro semanal aqui na TV Canção Nova, sempre nesse mesmo horário e, claro, com temas importantes, como você já tem acompanhado ao longo desses 9 anos aí de exibição do programa Em Pauta. Hoje vamos conversar sobre o significado antropológico e teológico da maternidade na era dos bebês de proveta. Pois é, precisamos aprofundar um pouco mais isso daí, porque os dias passam, as tecnologias avançam, mas algumas reflexões éticas são importantes, não é verdade? Isso do ponto de vista teológico, ético, psicológico. E para isso nós estamos realizando esse programa aqui diretamente do coração de Minas Gerais, capital mineira, Belo Horizonte, é aqui o endereço da TV Canção Nova. E um grande abraço aos mineiros que nos acompanham, mas também esse programa que vai além Brasil. Então a vocês de Portugal, nosso abraço carinhoso, toda semana aí fiéis com o programa Em Pauta. Hoje, aqui nos nossos estúdios, claro, essa presença sempre amiga e permanente do nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e também doutor em teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. É Dia das Mães, a problemática é difícil, né? Tanta ternura e tantas interrogações. Tá certo, Frei Moser. É verdade, nesse mês dedicado às mulheres, não é? Às mães, esse tema, nossa, mas vocês aparecem com esse tema logo às prévias do Dia das Mães? Pois é, porque queremos refletir e refletir bem. Por isso não estamos sozinhos. Sempre temos pessoas muito capacitadas que nos ajudam nos debates que vamos levando até você. E hoje recebemos aqui com muito carinho a Letícia, a doutora Letícia Dauari, veja se eu pronunciei certo, doutora, ela é psicóloga e também participa do ISTA, que é um grupo de apoio às gestantes, com trabalho específico aqui na capital mineira. Doutora Letícia, boa noite, seja bem-vinda ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, discutindo um tema tão gostoso quanto esse. Tá certo. E para você em casa, claro, se situar melhor, aí dá uma geral no tema da noite, acompanhe a nossa matéria inicial. Adiar a chegada dos filhos se tornou uma tendência entre jovens casais que cada vez mais recorrem à fertilização assistida quando decidem engravidar. Em boa parte dos casos, muito provavelmente, porque as mulheres estão priorizando a realização profissional e a estabilidade financeira. Até algum tempo atrás, ninguém podia escolher previamente o sexo do filho, mas sabemos que hoje este procedimento não só é possível, mas vem ganhando espaço na mente de muitas pessoas. Será que, no fundo, esses jovens casais julgam que a maternidade, no sentido usual da palavra, é coisa do passado e até contraproducente? O mês de maio é o mês de Maria, mas mês de maio é também o mês no qual se dá destaque ao Dia das Mães. Qual a mensagem que poderíamos dar a estas mulheres que se sentem pressionadas pela sociedade? O significado antropológico e teológico da maternidade na era dos bebês de proveta, no Em Pauta desta noite. Ok, enquanto você vai acompanhando o nosso programa, claro, aqui com o Frei Moser e a doutora Letícia, você também vai tendo a oportunidade de interagir com a gente, especialmente pelas redes sociais, aí no caso o Twitter, não é? Então Twitter aí com a gente, PE_Hamilton, e aí nós vamos conversando ao longo do programa, tá ok? Frei Moser, Dia das Mães, mês de maio, essa coisa toda, já acontece de imediato uma certa crítica em relação ao apelo eminentemente comercial e que, aqui está o detalhe, ofusca o bom debate ou a profundidade do que se quer realmente significar enquanto Dia das Mães, Frei Moser. Em primeiro lugar, essas grandes festas que nós celebramos, Natal, Páscoa, não é? E no caso aí também o Dia das Mães, não é que esteja a mesma grandeza, apenas eu diria o seguinte, normalmente o comércio se aproveita dessas oportunidades e de outras oportunidades. Eu acho que não convém perdermos tempo em criticar o comércio. O que devemos insistir, no que devemos insistir,
é no significado desse Dia das Mães. Perfeito. É o dia da ternura, é o dia do carinho, é o dia da reconciliação, tantos filhos que romperam com suas mães, ou então que nem chegaram talvez a conviver com sua mãe por razões múltiplas. Em outras palavras, a nós cabe ajudar as pessoas a encontrar um sentido que vai além do biológico, é o amor, não é, que uma mãe transmite e que o filho deve, então, digamos assim, a filha responder a esse amor. Traduzindo, não devemos nos omitir quanto ao sentido profundo, à grandeza da maternidade, mas não insistir sobre a questão comercial. Tá certo. E aí, a partir disso daí, doutora, é que a questão é mais periclitante, ou seja, há também movimentos nesse sentido presentes aí no contexto da nossa sociedade pós-moderna, liberal, não é? Colocando aí os seus novos valores, de inclusive tentativas de se terminar esse dia, ou seja, não celebrarmos mais, não apenas o Dia das Mães, mas também não o Dia das Crianças, ou o Dia dos Pais, mas termos aí uma espécie de celebração um pouco mais neutra, o sexo um pouco mais nessa linha da neutralidade, e não especificamente mãe, especificamente pai. Aí vem justamente o questionamento, mas como é que se pode, ou com que razões se quer fundamentar isso? Há uma razão de fato antropológica que pode sustentar essa defesa? E por outro lado, isso significa, a seu ver, por favor, de fato uma espécie de avanço social? Tem futuro? Como é que a gente verifica isso, avalia isso? Então, Padre Hamilton, eu acredito que concordo com o Frei Moser falando, né, da questão comercial, que a gente não deve bater de frente com isso. E eu penso que às vezes o desconforto das pessoas com relação às comemorações é justamente essa obrigação em que a sociedade nos colocou de que a gente precisa presentear essas pessoas. Então, se a gente consegue olhar para essas comemorações, né, com o simbolismo que ela traz, quer dizer, o dia do carinho, o dia da ternura, né, o dia de você estar junto, celebrando de repente naquele dia, uma coisa que você faz o ano inteiro, mas aquele dia você traz como especial, como uma comemoração do aniversário, né? A gente ganha muito mais. E eu não acredito que a gente deixa de ser atual, não. Eu acho que a gente pode ser atual, a sociedade realmente tem, né, evoluído em algumas coisas, evoluído em outras, mas é atual a gente poder dedicar um carinho para as pessoas especiais. Uma vez a mãe, uma vez a criança, uma vez o pai. Né? Mas e esse, exatamente, evolui numas e evolui em outras, Frei Moser. Essa questão subjacente aí hoje, mais explicitamente, do chamado movimento gay, não é, que tenta se sobrepor à heterossexualidade. E aí o drama que se vive, claro, todos os movimentos ao longo da história, nós sabemos que para conquistarem o seu lugar em termos de sociedade, tiveram que brigar, que lutar, e como uma forma de dizer, opa, estou aqui. E aí, se é certo, se é errado, é outros 500, mas dizendo, eu estou aqui, eu quero lugar. Mas esse estou aqui não significa imediatamente a diminuição ou a extinção do outro que já ocupa o seu lugar. Isso procede? Eu acho que você coloca muito bem. Inclusive, esse projeto vem da Marta Suplicy do século passado, ou coisa que vale, a milênio passado, né? Vem sempre de novo se batendo. Eu acho que, pelo que a gente vê o movimento de defesa dos gays, é mais nesse sentido, nos respeite. E não no sentido de impor. Mas alguém, politicamente, não é, acha que é proveitoso lançar um projeto, não é, e sem perceber o mal que isso causa, não só aos heterossexuais. Nós temos que respeitar todas as pessoas, mas, como você colocou muito bem, também nos respeite. E assim também, imagina as mães como é que vão se sentir, não é, no fundo, desprezada, maternidade, paternidade, e nós caímos no mundo da neutralidade. Ora, nos projetos de Deus não cabe neutralidade, é macho e fêmea. Agora, tem casos que, psicologicamente, afetivamente, a pessoa está inclinada no mesmo sexo, não cabe a nós jogar pedra, a ver, tentar entender, etc. Mas, como você diz, isso não justifica um projeto de lei nessa linha. E, pelo que eu estou percebendo, ultimamente até que os verdadeiros homossexuais, eles têm simplesmente se mantido na sua, não tem mais feito movimentos ou coisa que valha, até eu acho que nós estamos progredindo nesse sentido. Queremos ser respeitados? Sim.
agora queremos também respeitar. Pronto, esse é o caminho. Claro, claro. Doutor, e aí um outro ponto que nós também... Aqui estamos apenas levantando a questão, não é? Um outro ponto interessante também é o que diz respeito às crianças, porque antes se esperavam, obviamente, os 9 meses para se saber o sexo da criança e hoje, claro, com toda a tecnologia, inclusive nesta área médica, já é possível saber se é um menino, se é uma menina. Só que a coisa às vezes vai um pouco além disso, ou seja, não apenas saber qual vai ser o sexo da criança, mas tentar muitas vezes até de interferir nesse sentido. E aí nós esbarramos mais uma vez, não é nesta questão antropológica, nesta questão até teológica, Frei Antônio Moser. Então, o que dizer de início em relação a isso? Nós estamos no caminho certo ou isso pode ser um pouco perigoso? Eu penso que a gente está perdendo bastante a espontaneidade, né, nas coisas. Quando você precisa planejar um filho, você quer planejar um filho e já quer escolher o sexo desse filho, é como se você pudesse determinar algumas coisas, né, que vão acontecer ao longo da vida. Ah, a menina é mais fácil por isso, a menina é mais difícil por aquilo, ou vice-versa. E hoje a gente tem percebido que existem algumas parcelas assim, de mulheres, né, que têm buscado resgatar, né, a maternidade, a gestação, o próprio parto, né, a criação dos filhos, tentando resgatar essa forma mais natural, o que existia, né, nos nossos antepassados, antropologicamente falando. O próprio grupo, né, que eu faço parte, que é o ISTER, é um grupo que incentiva esse resgate do natural. Então, você saber o sexo do filho, tem mulheres hoje que optam até por não saber. A gente brinca que é o bebê Kinder Ovo, vai ser uma surpresa. Na hora que nascer, nós vamos saber qual é o sexo. Então, tem esse resgate, sim. Aliás, porque, doutora, venhamos e convenhamos, você que está nos acompanhando, parece que quando a vida também se torna muito previsível, ela fica um pouco graça, chata, né? não é verdade? A gente está numa sociedade muito tecnocrata, né? Assim, Tudo muito cheio de mecanizado, parâmetros. né? Já se sabe os resultados que se terão, quer dizer, as surpresas, as boas surpresas que a vida pode nos oferecer e também as más, por que não? Que aprender Às vezes a até em lidar termos com de elas. enfermidade, quando assim o dizemos, mas quer dizer, quando fica tudo muito mecanizado é meio complicado, né? Eu acho que o ser humano está começando, assim, né? Eu acho que entender que o natural, né? O curso da água, o curso do rio, ele é gostoso, navegar nesse rio é interessante, né? As pessoas estão começando a rejeitar esses holofotes. Frei Moser, assim, você vai Olha, dizendo, por gostei favor? muito, Letícia. A gente nunca sabe quem senta aqui ao lado, né, que posição vai tomar, e nós estamos aí, digamos, para debater mesmo. Mas gostei muito de suas observações. Primeiro, com que direito eu determino? Eu quero uma menina, né? Eu quero um... Não, eu acho que aí você já começa num determinismo, ele colocou bem, perigoso. Não é? Já começa a escolher. Daqui a pouco você quer determinar a cor dos olhos, e você já consegue. Você quer determinar até a cor da pele. Claro, é só escolher o respectivo espermatozoide e assim por diante. Não é? Então você determina. E nós caímos no determinismo total. A espontaneidade foi uma palavra que você empregou muito bem. Eu acho que tudo tem sua razão de ser e nós temos que resgatar. Inclusive hoje, eu fiquei até surpreso, por exemplo, quando se fala de lei natural. Há 30 anos atrás, eu pessoalmente dizia, isso aqui é uma espécie de ideia fixa, lei natural, etc. Hoje, muitos pensadores, independentemente das religiões, dizem é necessário buscar aqueles valores comuns a todos. Por exemplo, eu não tenho direito de tirar a sua vida. Isso pertence à lei natural. Nem precisa apelar para uma religião. Ou eu não tenho direito de judiar de uma pessoa, não é? etc. Quer dizer, isso está dentro do ser humano, não é? Está no coração do ser humano. Então eu gostei muito da sua observação. A gente entende essa curiosidade, a gente entende que às vezes se recorre a esses expedientes, mas por uma veleidade do que realmente porque seja importante. E, por exemplo, conheço casais que têm 4, 5 meninas ou 4, 5 meninos. E daí, qual é o problema? Traduzindo, eu gostei muito da sua colocação. Sim, pois não, doutor. Você me permite só mais uma questão que, completando o que o Frei Moser disse,
Quando a gente pensa que as pessoas estão querendo controlar, determinar, né, a palavra que ele usa, aí eu faço até uma visão assim da psicologia mesmo. Por que será que a gente precisa tanto controlar as coisas assim? Por que será que o ser humano está tão tenso a ponto de precisar controlar, medir, né, tudo? É uma questão interessante, não é? Parece que quer ter o domínio de tudo, quando na verdade, no fundo, acaba não tendo de nada. Bom, nós vamos aqui para a nossa primeira paradinha. A coisa não fica por aí não, tem muito ainda o que se discutir quando se trata de mãe, maternidade, tecnologia, mudança, ou saber o sexo da criança, ou mudança de sexo, enfim, repercussões culturais, sociais, religiosas, ou seja, tem muita coisa ainda para a gente conversar. É a nossa primeira parada e daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa em pauta e você não saia daí.